Então, olha só, eu vou falar aqui algumas coisas sobre criação de APIs, sobre APIs, alguns conceitos sobre APIs que todo júnior precisa saber, tudo bem? Então, inclusive muitas pessoas, elas têm até cargos um pouco maiores do que júnior. Acho que pleno, talvez não, mas um júnior mais avançado, por assim dizer, tem conhecimento de algumas dessas coisas, mas outras que são básicas, que eu vou falar nesse vídeo aqui, por exemplo. Muita gente que é um júnior plus, por assim dizer, né? Não sabe. E é importante que saiba, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, desde o comecinho, sobre o que é uma API. Então, vou, claro, ser breve, tá, nessa parte. E depois a gente vai para o que interessa mesmo, alguns conceitos importantes sobre APIs que você, júnior, precisa saber. E se você é pleno ou sênior, nem se fala sobre isso, tá? Então, vamos lá, ó. Vou usar esse Scala Draw, que fica fácil da gente desenhar, fazer conexões, enfim, fica mais visual para a gente ver, tá? Então vamos começar entendendo aqui o que é uma API. Como eu falei, essa parte conceitual inicial eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Mas também não deixando lacunas de conhecimento que são importantes, tá? Então, basicamente aqui é um Application Programming Interface. E aí que tem um detalhezinho que a gente começa a partir do próprio nome, alguma coisa que você tem que entender, tá? Sempre que você vê na programação no geral esse nome interface ou interface, como você queira chamar, a gente está sempre lidando com um carinha que se chama um intermediário, uma conexão, algo que vai preparar A para lidar bem com B, tudo bem? Então, por exemplo, no TypeScript tem um carinha chamado o próprio type que você cria, que você pode criar utilizando um carinha chamado type ou um carinha chamado interface. No fim das contas, eles vão servir para o mesmo propósito. Na programação orientada a objetos, dependendo da linguagem, você cria uma interface antes de criar a própria classe. Então, basicamente, e no nome API, não diferente, tem esse nome interface também. Então, isso aqui já dá para a gente, você entendendo o que é uma interface, né? Já dá para a gente um bom entendimento sobre o que é uma API, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, a API nada mais é do que uma ligação que a gente vai fazer entre o ponto A ou o sistema A e o sistema B. Então, literalmente, uma API ela serve para fazer um ponto de conexão entre dois sistemas diferentes. Exemplo prático para a gente. Vamos supor, muita gente pergunta: ah, eu tenho um sistema em Node, como é que eu faço para conectar ele ou integrar com um sistema, um projeto em React? Tem como fazer essa integração? Tem, através de uma API. Ah, eu tenho um sistema em Python. Eu quero fazer a integração com um sistema em HTML. Sei lá, uma página em HTML, por exemplo. Ou feita em qualquer outra linguagem. Tem como fazer essa integração? Tem sim, através de uma API. Ah, eu tenho uma aplicação feita em PHP e eu quero fazer uma conexão com um software que está feito em C Sharp, por exemplo. Tem como fazer essa integração? Tem, através de uma API. Tá? Por quê? Application Programming Interface. Então, basicamente, você vai criar uma ponte entre o sistema A e o sistema B. Então, estou criando um aplicativo para celular, por exemplo. O aplicativo é um front-end, tá lá, é a parte visual, o que o usuário está vendo mesmo, né? Embaixo dele, ou embaixo não, né? Atrás dele tem um back-end, que eu vou ter um banco de dados, eu vou ter toda a lógica de funcionamento, que geralmente não está no celular, certo? Está em algum servidor em algum lugar do mundo. Precisa ter essa conexão entre esse servidor que está em algum lugar do mundo e o celular do cara que está usando lá naquele momento. Essa conexão geralmente é feita através de uma API. Beleza? Então, entendido isso, agora vamos entender como é que a gente faz para criar uma API, como que se cria uma API, quais os conceitos e metodologias, né, que a gente usa para fazer isso. Então vamos lá. Hoje em dia, existem vários tipos, tá? Mas hoje em dia, os principais tipos de API, e aí quando eu falo o tipo, eu estou basicamente dizendo como é que ela funciona de modo geral, tá? Eu tenho os REST API, RESTful API, e eu tenho GraphQL. Na verdade, eu tenho vários outros tipos, tá? SOAP, etc. Mas esses dois são os principais. Eu diminui um pouquinho aqui a fonte. Então, esses dois são os principais que a gente trabalha hoje em dia. Sendo o REST, vamos dizer que, sei lá, botar aqui, 95% das APIs usam esse cara. E os outros, vamos botar aqui, 4% das APIs usam isso daqui e 1% o resto, basicamente, tá? Então,
Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre focar, óbvio, né, no que é mais usado, que é o REST. Mas eu também vou comentar algumas coisas sobre o GraphQL, tudo bem? Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho mais para cá. A gente tem, no REST, por exemplo, uma dinâmica interessante, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o que a gente chama de requisição. Vou falar sobre esses dois caras, tá? Sobre a requisição, vamos falar sobre vou botar aqui, tá pegando aqui, resposta. E aí cada um desses dois caras tem características muito importantes da gente entender, tá? Então vamos lá. Vamos começar sobre a requisição, depois eu pego aqui a resposta. Então vamos começar por esse cara aqui. Requisição. Nada mais é do que uma URL que eu vou ter, então vou até botar um exemplozinho aqui, sei lá, site.com/API, sei lá, .users. Eu tenho aqui um endereço, basicamente, que eu vou acessar esse cara, que vai fazer a comunicação entre o ponto A e o ponto B, o sistema A e o sistema B. Nessa requisição aqui, existem o que a gente chama de métodos. E dependendo do método de requisição que a gente usa, ele vai indicar que eu quero alguma coisa ou que eu estou enviando alguma coisa para essa API, tá? Então, no geral, método get significa que eu quero pegar informações. Então, quando eu uso, peguei esse cara aqui, essa URL aqui, e mandei ela através do método get, eu estou basicamente dizendo o quê? Eu quero informações dos usuários, tá? Ou dos usuários ou de um usuário. Aí vai ter alguns detalhezinhos extras daqui a pouco que eu vou falar. Então, geralmente o método get, ele é usado para pegar alguma informação. Get significa pegar, por isso, né? Eu tenho também aqui um post, método post, que geralmente, tá? Não é regra geral, mas é a convenção geral, tá? E aí é interessante que você crie suas APIs utilizando essas convenções gerais, porque aí outros programadores que vão entrar no seu sistema, por exemplo, para dar manutenção, ou enfim, eles vão já saber como é que funciona, tá? Então eles veem uma URL com o método post, eles já vão saber para que serve aquilo, pelo menos no geral, tá? Que é para adicionar um novo recurso. E aí por que eu chamei de recurso? Porque pode ser, se eu estou criando um novo usuário, eu vou usar o post para criar um novo usuário. Eu estou fazendo um pagamento, por exemplo, eu vou usar um post para adicionar um pagamento. Eu estou criando um produto novo no meu sistema de gestão de estoque, por exemplo, eu vou usar o post para criar um produto novo, certo? Beleza. Isso é para quando eu quero adicionar um recurso novo. A gente já vai falar um pouquinho sobre respostas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre status de resposta, tipo de resposta, erro, tudo mais, tá? Ainda nesse vídeo. Eu tenho aqui dois carinhas que muita gente confunde na teoria e muita gente usa na prática de forma diferente, que é o put e o patch, tá? São dois métodos diferentes, só que o patch ele é muito pouco utilizado, tá? Eles têm diferenças do objetivo, tá? Pelo menos no conceito, né? Mas na prática, geralmente o pessoal usa put para tudo, tá? Então, vamos lá. Esses dois caras eles servem quando eu quero alterar um recurso. Como assim? Eu tenho um produto no meu estoque, por exemplo, e eu quero alterar a quantidade daquele produto no meu estoque. Eu quero alterar o preço daquele produto. Eu quero alterar o nome daquele produto. Eu vou usar ou put ou patch. Perfeito? Aqui que entra a diferença entre um e outro, que muita gente não sabe, muito júnior não sabe, por exemplo, a diferença entre o put e o patch. Então vamos lá. Quando eu uso put, quer dizer que eu quero alterar todo o recurso. Então, tipo assim, eu tenho um produto. Esse produto ele tem título, descrição, preço e quantidade. Vou botar esses 4 itens, né? Eu uso put quando eu quero alterar tudo. Eu quero alterar o recurso como um todo. Então, geralmente, quando eu tenho uma requisição com o método put, quer dizer que eu tenho que mandar todos os dados daquele produto, por exemplo, tá? Quando eu uso o patch, quando eu quero eu quero fazer uma alteração parcial daquele produto. Então, tipo assim, eu quero alterar a descrição do produto. Eu quero alterar o preço somente. Eu uso geralmente, ou pelo menos conceitualmente, eu uso o patch, tá? Na prática, como esse tipo de conhecimento, como eu falei, nem todo júnior tem esse tipo de conhecimento, eu ficar usando toda a convenção do RESTful, acaba que eu vou complicar muitas vezes, tá? E eu vou perder produtividade na manutenção. Felizmente,
tem sempre uma troca que tem que ser feita, tá? Então eu tenho um sistema perfeitamente criado, desenhado, lindo, maravilhoso, mas que ele às vezes, dependendo da experiência da equipe que eu tenho, por exemplo, ele vai demandar uma dificuldade maior para dar manutenção, tá? São detalhes pequenos, mas que eles vão se somando, tudo bem? Então, geralmente você vai ver APIs aí que não usam patch e usam put para fazer qualquer alteração de recurso, quer seja uma alteração completa ou parcial. Sempre vai ser feita, tá? Sempre vai ser feita através do put, tá? Então, na prática, é assim que funciona, tá? Geralmente é assim que funciona, tá? Beleza. E eu tenho também o recurso delete. Eu tenho outros métodos, tá? Mas esses 4 são os principais para pegar a informação, criar uma informação nova, alterar uma informação, ou então, o delete é mais óbvio, né? Quando eu quero excluir excluir um recurso existente, tá? E aí, esse delete ele pode funcionar de 2 formas. E é importante, esses conceitos paralelos, é importante eu passar para você entender, tá? Então, quando eu quero excluir um recurso, eu vou dizer para a API, ó, exclua tal usuário ou exclua tal produto, por exemplo. Internamente, a API ela pode fazer 2 coisas. A primeira coisa, ela pode, literalmente, excluir aquele recurso. Então, ela vai lá, vai no banco de dados e a API vai lá, entrou no banco de dados e deleta mesmo. Aquilo não existe mais. Ou ela pode fazer o que a gente chama de full delete ou então soft delete. Passando aqui, tá? Tudo bem, vou passar um pouquinho para cá. Pronto, fica mais fácil. Então, dou um full delete, ou seja, literalmente, eu vou lá no banco e tiro o que tem lá. Ou eu dou um soft delete. O que é que significa soft delete? Significa que eu não vou deletar o recurso. Eu vou meio que marcar ele como deletado. Então, tipo assim, geralmente, né, se for um banco de dados relacional, por exemplo, eu tenho lá uma coluninha que diz se, sei lá, se o usuário está ativo ou se o usuário foi deletado, por exemplo. Às vezes é bem mais explícito, né? Então, o usuário deletado, e aí tem um true ou false, um 1 ou um 0, por exemplo. Um soft delete, basicamente é isso. Ele não vai deletar o usuário, mas ele vai marcar ele como deletado. Isso significa o quê? Que quando eu for, por exemplo, usar um get para pegar as minhas listas de usuários, ele não vai incluir esses usuários que foram, teoricamente, deletados. Tudo bem? Então, muitos sistemas, principalmente quando eles querem ter um registro do que está acontecendo, ou por, sei lá, motivos legais, às vezes, tipo assim, eu tenho que ter o registro de tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, por motivos legais. Aí usa esse tipo de software delete, por exemplo. Então, para produtos, para pedidos, se você está fazendo uma loja virtual, eu tenho lá a lista de pedidos. E o cara, sei lá, deletou fez uma compra, ele cancelou a compra, ele mandou excluir a compra, ele não quer nem ver aquela compra mais nunca na vida, beleza. O sistema em si, a loja em si, geralmente não vai deletar aquele recurso, né? Ou seja, aquele pedido lá, ela vai fazer um soft delete. Então ele continua dentro do sistema, mas ele não vai mais aparecer em nenhuma consulta. Então eu não consigo alterar informações dele, eu não consigo pegar ele, por exemplo, a não ser que eu tenha algum acesso de administrador, então um acesso mais especial, né, para eu ter acesso às coisas que foram soft deletadas, tá? Enfim, não vou me estender muito nesse recurso, mas isso daqui é algo importante para todo júnior saber com relação à criação de API, tá? Vamos lá. Vamos passar para o próximo passo aqui. Eu tenho agora alguns recursos que eu preciso entender, tá? Eu tenho o header, não vou falar tanto sobre o header, mas basicamente quando eu estou fazendo uma requisição ao API, além do método, eu vou utilizar, que ele já vai dizer mais ou menos o que é que eu quero fazer, né? No header, eu vou passar informações adicionais. Então, tipo assim, para deletar um usuário, ou para criar um usuário, ou para alterar um usuário, eu preciso estar logado no sistema. Então, uma requisição a uma API, geralmente, é uma requisição que ela tem que ser independente. Então, ela não tem que vir atrelada com um cookie. Pode vir, tá? Mas dependendo, na maioria das situações, ela não vem atrelada com um cookie, com uma sessão, com nada que prenda ela externamente, certo? Então, tudo que eu preciso para aquela requisição, geralmente, tem que estar sendo enviado naquela requisição. Então, tipo assim, precisa para alterar um usuário, eu preciso estar logado no sistema, por exemplo. E aí? Como é que eu sei que eu estou logado ou não?
através dos headers. Eu vou mandar um carinha, por exemplo, um authorization, um header chamado authorization, e aí eu mando um token, aí vai depender do tipo de autenticação que eu fiz, né? Mas geralmente eu mando um token de acesso, que vai dizer para o sistema, ó, eu tô logado, tá aqui o usuário que eu tô logado, eu tenho aqui essa chavezinha que diz para você que eu tô logado, basicamente, tá? Então, eu mando aqui authorization, eu posso mandar outras informações, né, tipo assim, o tipo de dado que eu estou enviando, ou alguma informação de qual IP que eu estou utilizando para enviar, qual for o navegador que for utilizado, enfim, tem infinitas coisas que eu posso enviar aqui nos headers, tá? Então é o cabeçalho da requisição, basicamente. Estou sendo, claro, simplório, mas dando o essencial para você entender. Então, authorization geralmente eu uso quando eu tenho alguma rota, algum endpoint, que é esse endereçozinho que eu falei lá em cima, né? E ele precisa de uma autorização para acessar ele, quer seja porque eu estou logado ou preciso de uma keyzinha, enfim, alguma coisa, geralmente eu mando por aqui, tá bom? Depois, nós temos agora a forma como eu envio os dados. E aí, olha só, eu ainda estou falando sobre requisição, tá? Já já a gente vai falar sobre resposta também. Então, ó, eu tenho aqui 3 tipos, pelo menos, de formas de enviar dados que eu posso usar na minha API. E que todo Júnior precisa saber essas três formas, que elas existem e como implementar essas 3 formas, tá? Eu tenho aqui, ó, os Path Parameters. Eu tenho o Carry Parameters. Eu vou explicar esses caras, tá? E eu tenho o Body. Então, vamos lá. O que é o Path Parameters? São basicamente parâmetros dinâmicos, são informações que eu estou adicionando e que elas vão ficar no path. Path significa caminho, tá? Então, em outras palavras, na própria URL da minha requisição, elas vão estar lá. Um exemplo clássico é quando, por exemplo, eu quero fazer uma requisição GET para pegar um /API, /users ou user, se você botar no singular, 123. Esse 123 é o quê? O ID do usuário. Então, eu quero pegar informações daquele usuário específico, certo? Geralmente, eu uso um path parameters, ou seja, eu mando informações, parâmetros, né, dentro da própria URL da minha requisição, certo? Então, beleza. Geralmente, eu uso o path parameters quando eu quero identificar um recurso específico, tá? Então, por exemplo, um filtro. Eu não vou usar um filtro. Eu quero filtrar, me dê aí todos os produtos que tenham que sejam novos, que não sejam usados, por exemplo. Então, eu vou lá e eu mando no Path Parameters? Não. Nesse caso, eu vou usar o Carry Parameters. Então, todo tipo de filtro, ordenação, qualquer coisa que eu tenho uma gama de resultados e eu quero modificar essa gama de resultados por algum motivo, como eu falei, geralmente é paginação, filtro, uma mudança na ordenação daqueles itens, por exemplo, que eu quero enviar, ou algum detalhe específico que eu quero mandar, geralmente eu mando aqui no carry. Então, get, por exemplo, me dá aí os usuários, e aí eu mando aqui a interrogaçãozinha e vou criar a minha carry, que no caso aqui o nome disso que seria uma carry string, certo? Então, sei lá, eu quero aqui ordenado pelos usuários mais antigos, sei lá. Então, põe aqui ordenado pelo date. Ou seja, eu não estou identificando o usuário na própria URL. Por quê? Eu não estou identificando uma pessoa. Eu quero a lista de usuários. Mas eu quero ela funcionando de X forma. Ou seja, ordenada aqui, por exemplo, pelo mais antigo. Sei lá. Então você pode mandar isso daqui, por exemplo. Beleza? E o body é quando eu tenho dados e informações que eu vou enviar no corpo da requisição e que elas não devem ou não podem ou não é legal que elas estejam nem na própria URL, nem na própria carry. Tudo bem? Ou então, quando eu quero mandar, por exemplo, um arquivo. Então, vou fazer uma requisição para fazer um upload de um arquivo. Como é que eu vou mandar esse arquivo na carry? Aliás, tem gambiarras que o pessoal faz para fazer isso, tá? Mas não é o mais interessante. Como é que eu vou mandar na URL? Não faz muito sentido. Tem até a limitação de caractere, na verdade. Então, dependendo do tamanho da imagem, eu só posso mandar ela, uma imagem, vídeo, som, enfim, não importa. Eu vou mandar ela no corpo da requisição. Então, aqui é o local em que eu consigo agregar uma maior quantidade de informações e eu consigo manusear ela. Então, eu posso mandar através de um JSON, eu posso mandar através de bytes, literalmente bytes.
Eu tenho várias formas que eu consigo organizar essas informações para fazer o envio, tá? Então aqui eu vou mandar mídia, conteúdo sensível ou qualquer outra informação, ou conteúdo longo, conteúdo mais longo, por exemplo, tá? Então, conteúdo longo, então tipo, tem um blog, quero fazer aqui o envio, estou adicionando um artigo novo nesse blog. E aí eu tenho lá o corpo da minha mensagem que tem, sei lá, 10.000 palavras. Eu tenho que mandar pelo body. Vou ter como mandar isso através da query e muito menos da própria URL, tá? Então eu mando através do body, tá? Então, mídia, conteúdo sensível, conteúdo longo, conteúdo multilinha, por exemplo, tá? Geralmente eu uso o body para fazer esse envio. E geralmente eu não vou, como eu estou enviando informação, eu não vou usar o método get. Então, raramente, na verdade, raramente não, nunca eu vou usar o método get e vou enviar um body. Por quê? No get eu quero pegar informações. Então não tem sentido eu mandar a informação para pegar, certo? No máximo eu digo, por exemplo, como eu quero que essa informação venha para mim. Então, o body geralmente ele vai ser utilizado nas requisições post, put, patch, beleza? O delete não, porque eu quero deletar um recurso, então eu tenho que identificar aquele recurso claramente. Então, geralmente isso é feito através do path parameters, ou query, mas geralmente no próprio path eu estou identificando, ó, quero deletar o usuário X. Então eu ponho aqui, ó, delete API user 123. Ele vai deletar esse usuário 123 aqui. Perfeito? Então, beleza. Esses são os principais itens que a gente tem que entender com relação à requisição. Agora, vamos falar sobre a resposta. Vou pegar essa galera aqui. Vou pegar a resposta e vou mandar aqui para baixo, tá? Fica mais organizado para a gente. Então, vamos falar aqui sobre a resposta agora. A resposta é um pouco mais simples, mas aqui, por exemplo, é onde o júnior, às vezes, não tem o conhecimento necessário para coisas básicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Tratando de resposta. Geralmente, essa resposta aqui, ela vem em dois formatos, ou JSON ou XML. Sendo o JSON presente em, vou botar aqui, 99,9% das situações e o XML em 0,1% das vezes, tá? Então, JSON é, de longe, o formato hoje em dia mais utilizado. Tem muita gente que tem muita coisa contra o JSON, ele fica um pouco mais verboso em algumas situações. Verboso significa que ele tem muita informação desnecessária em algumas informações, tá? Ou, enfim, tem gente que gosta, gente que não gosta. O fato é, no mercado, hoje em dia, é o formato de resposta mais utilizado, tá? E aí, quando eu falo sobre formato de resposta, eu tenho que falar sobre dois itens. Na verdade, dois itens. Eu tenho que falar sobre erros, como é que eu lido com erros quando eu estou tratando sobre a resposta de uma API. Então, fiz uma requisição para adicionar um usuário novo, por exemplo. Eita, deu errado. Não mandei o nome do cara e precisava do nome do cara. Ou quero adicionar um produto novo e não mandei o preço. Ou mandei o preço em formato errado. Ou, sei lá, o nome do título precisava de pelo menos 2 caracteres e eu mandei só com 1 caractere. Enfim, deu algum problema, dependendo de qual seja esse problema. Eu vou lidar com erro, certo? Então, geralmente, existe uma... Não é padronização, é até um nome muito forte, padronização. Mas existe uma convenção informal que não tem nem nome, mas que geralmente se utiliza, que é, no formato JSON, eu vou sempre retornar aqui um erro. Ele pode ser ou nulo, ele pode ser vazio, ele pode ser com um string mostrando erro que aconteceu. E depois eu tenho aqui o resultado. Então, tipo assim, o erro sempre vai vir, quer tenha erro ou não. E se tiver, claro, ele vai estar preenchido, né? Obviamente. E depois o restante das informações, que eu posso agrupar em um data com as informações, ou eu posso, enfim, montar do jeito que eu quiser, tá? Então, um result, por exemplo, com as informações, qualquer coisa que eu queira retornar. Independente de seja apenas um deu tudo certo, ou então, se o cara está pegando informações, essas informações, tá? Então, a resposta, o formato de resposta é algo que é extremamente particular para cada API. Na verdade, não só cada API, para cada endpoint que você está usando, tá? Então, o nome disso daqui, inclusive, eu vou botar aqui em cima, é endpoint, vulgo URL que você está requisitando, tá? Basicamente isso. Então, ó,
Na resposta aqui, eu posso fazer isso daqui, por exemplo. E aí, isso me remete a um outro item que é o status code, que é o seguinte. Deu um erro, por exemplo, qualquer que seja o erro. Eu tenho duas formas de saber que a minha requisição, que eu fiz uma requisição e ela devolveu um erro para mim, tá? Duas formas. A primeira forma que eu identifico isso, se deu certo ou se deu errado, é através do status code, que basicamente é um códigozinho e ele vem junto com a resposta, tá? Então vem lá a resposta, eu venho o status code e eu venho o próprio body da resposta, tá? Então, literalmente, o corpo daquela resposta, tá? Aqui eu falei sobre formas, por exemplo, de eu colocar um erro na resposta. Só que junto disso, geralmente, tá? Eu coloco um status code. O que é que significa isso? Existem um monte de status code diferente, que são numerozinhos, tá? Geralmente 3 números, tá? Eles vão indicar pra gente o que aconteceu, o que não aconteceu, tá? Então eu tenho, por exemplo, o mais comum de todos, o status 200. Significa o quê? Literalmente, ok. Ou seja, deu certo. Então, quero pegar, me dê aí a lista de usuários. Aí a API faz o quê? Acessa o banco de dados, acessa o sistema, pega lá a lista de usuários, monta tudo bonitinho, devolve para a gente o resultado. Ela vai devolver, se deu tudo certo, com um status 200. Ou seja, ó, deu tudo certo, tá aqui as informações. Certo? Eu tenho também, por exemplo, o 201, que significa created. O que é que significa isso? Basicamente cria aqui o produto X. Então, mandei as informações do produto. Tá? Então, fiz uma aquisição, geralmente, post, mandei as informações do produto que eu quero adicionar, por exemplo, no body, no corpo da requisição. E aí, a minha resposta, eu vou receber aqui um 201. Então, para eu saber se, por exemplo, o usuário foi criado com sucesso e o produto foi criado certinho, eu posso verificar o status code daquela requisição. Então, recebi a resposta. Qual é o status code? 201. Show de bola. Então, deu tudo certo. Ok? Então, eu tenho status codes que são muito utilizados. Então, 200, 201. Deu algum problema. 400, quer dizer, bad request. Ou seja, tentei adicionar um usuário novo e não mandei o e-mail dele. Precisava do e-mail, eu não mandei o e-mail na requisição. Então, a minha resposta, já que eu não adicionei aquele usuário, né, não vai vir 200. Por quê? 200 significa ok, deu certo. Não deu certo, né? Não vai ser 201. Por quê? Porque eu não criei um recurso novo. Então, não foi criado. Né? Deu errado. O cara não mandou as informações que precisavam mandar. Então, ele retorna 400. E lembrando, nada do que eu estou falando aqui é algo automático, tá? Então, estou criando uma API. Quando der errado alguma coisa, ela automaticamente, o código que eu estou fazendo automaticamente vai lá e vai mandar um 400. Não vai. Então, isso daqui são coisas que você tem que entender como funcionam para que quando você esteja, isso da perspectiva do programador, né? Quando você estiver utilizando uma API que vier 400, você sabe que deu algum problema na requisição. Por isso que o nome é bad request, ok? Quando você estiver criando uma API para ser utilizada, por exemplo, quando der alguma coisa errada, você, programador, vai mandar o erro 400. Então, você vai ter que dizer, deu problema aqui, o cara não mandou a informação que precisava, vou mandar um erro 400 para ele. Ok? Então, eu tenho também, por exemplo, 401, que aí eu tenho 401 e 403, que eles têm formas diferentes, eu não quero avançar aqui conteúdo um pouco mais avançado, mas basicamente é um unauthorized. Eita, errado. Não, tá certo. Unauthorized, que basicamente você não tem permissão para fazer isso que você está querendo fazer. Lembra do exemplo que eu falei aqui em cima do header, que eu estou querendo criar um usuário novo ou alterar alguma coisa e eu preciso estar logado para fazer isso. Então eu tenho que mandar um header authorization com o meu token de acesso para dizer para a API, eu estou logado, então eu posso alterar esse usuário aí, por exemplo. Então, se deu problema, se você não mandou, por exemplo, ele vai devolver na resposta um 401 ou um 403, dependendo de alguns detalhes, tá? Que basicamente tem autorização para fazer isso daí? Não. Ok? Então, show de bola. 401 você ainda pode logar e você pode ter acesso a fazer isso. Então, tipo assim, você não mandou aqui sua autorização, então eu não vou te liberar porque você está sem crachá, em outras palavras. O 403 o que você mandou aí tá errado. Você mandou um crachá, eu olhei esse crachá aqui, tá tudo errado. Não existe esse crachá aqui,
Então, vaza daqui. É o 403, tá? Então, vamos lá. Tem o 404, talvez seja o status code mais comum, né? Que é o bom e velho not found. Ou seja, tentou fazer uma requisição para um local que existe, tá? Então, tentei. Quero criar aqui um produto novo. Beleza, mas a API aqui ela não cria produtos, ela só cria usuários. Você mandou aqui para um local que não existe. Erro 404, tá? Então, quando você acessa um site, né? Você acessou um site que não existe, por exemplo, ele vai dar erro 404. Isso é o quê? É o status code daquela requisição. É o 404. Uma API funciona exatamente do mesmo jeito, tá? Perceba, ó, eu tenho 2 e aí eu tenho 200, 201, eu tenho 203, 202, 204, enfim. Essas são as principais, tá? Eu tenho 300 também, mas elas geralmente não se aplicam muito a APIs, por isso que eu não mencionei elas aqui, tá? Mas geralmente erros 300, 301, 302, etc., elas são erros que vão dizer que aquela URL que você está acessando, ela mudou. Ou ela foi mudada para um outro local, ou ela está temporariamente em outro funcionando de uma outra forma, ou ela foi permanentemente mudada para um outro endereço. Geralmente isso ocorre quando eu acesso uma URL, no meu navegador mesmo, né? Eu acesso um site e ele não é mais aquele site, ele é outro, ele mudou para outro lugar. Então, ele vai fazer sei lá, um 301, 302 para mim, dizendo que, ó, não é mais essa URL, é essa outra URL, tá? Então, beleza. A API geralmente a gente não faz esse tipo de processo, tá? Eu apenas digo que ela não existe, se o cara acessou a API errada, ou se acessou a certa, aí eu vou lidar com as informações que ela mandou ou deixou de mandar, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui, sei lá, o 405, não é tão comum, mas ele existe, né? Que é o method not allowed. Em outras palavras, eu quero criar um usuário. Então, eu quero criar um usuário e eu mandei uma requisição get, por exemplo, naquela URLzinha que eu uso para criar usuários, por exemplo, eu mandei um get. Então, não era para ter mandado get, era para ter mandado um post, por exemplo, certo? Então, aquele método get, naquela URL, naquele endpoint, não é autorizado. Não existe aquele método get, por exemplo. Então, eu retorno um 405. Ó, você mandou o método errado aí. Você está querendo criar um usuário onde não pode ser criado. Você está querendo pegar informações de um usuário onde eu não pego informações, eu só crio recursos. Então, 405. Não é tão utilizado, mas existe e está na lista dos mais utilizados, por assim dizer, tá? Mas é um dos que menos é utilizado. E o bom e velho erro 500, que é o internal server error. Ou seja, deu bosta, assunto interno, não interessa para você que está usando essa API, tá? Então, ó, deu um problema aqui, é um problema interno, tá? Não foi culpa sua, foi culpa nossa, deu problema, não tem como fazer o que você está pedindo para fazer. Então, erro 500, tá? Então, esse erro basicamente é um erro que diz que o problema foi do servidor e não que você enviou a informação errada ou incompleta ou não mandou, tá? É um erro interno, você mandou tudo certo, acredito que sim, mas deu problema aqui quando a gente estava fazendo e não temos como lidar com isso agora. Sei lá, o banco de dados está fora do ar, por exemplo, né? Então, erro 500, tá? Esses são os principais que a gente trabalha quando a gente está tratando sobre resposta de requisições, tá? 200, 201, 400, 401, ou 403, 404, 405 e 500. Então, de longe, os principais. Como eu falei, tem um monte de outros, tá? No site do Mozilla, você consegue ver, sei lá, põe no Google aí, status code list, por exemplo. Você vai ver um monte de itens diferentes, tá? Com as suas devidas explicações, obviamente. E agora, ó, agora são itens, isso aqui é meio que o básico do básico, mas que muito júnior não sabe. Mas agora tem alguns itens extras, tá? Que eles são bons que um júnior saiba, mas não necessariamente são... Sim, um júnior que sabe, hoje em dia ele tem que saber, tá? Então, vamos botar aí no limiar entre você tem que saber, mas se você não souber, dependendo da empresa, você passa direto. Mas, enfim, é bom que você saiba. Você sendo júnior, é bom que você saiba. Se você está aprendendo, enfim, saiba desses três caras, tá? Então, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre um monte de recursos diferentes, mais avançados, mais básicos, enfim. Mas esses são os principais que eu julguei para não ficar com um vídeo muito grande, né? Eu vou fazer outros, tá? Sobre esse assunto, mas
são importantes que você saiba, que é documentação de API, tá? Idempotência, nomezinho feio, tá? Idempotência, na verdade. Nomezinho feio, mas que é importante que você saiba, tá? E rate limit. Então, vamos lá. Esses são itens, como eu falei, que passam um pouquinho do básico, mas que são importantes para um júnior saber, tá? Então, falando sobre documentação de API. Então, vamos lá. É importante que você, quando esteja criando sua API, você enquanto programador, está criando sua API lá, que você crie uma documentação. Hoje em dia, eu tenho dois caras principais, ferramentas principais que a gente usa para auxiliar nesse processo de criação da documentação. Eu não preciso criar tudo só, tá? Então, eu tenho a OpenAPI, não confunda com OpenAI, tá? Coisas diferentes. Eu tenho o bom e velho Swagger. Então, são basicamente ferramentas que você... Ah, estou criando minha API. Eu vou pegar essa ferramenta, eu vou jogar dentro do meu código e ela vai fazer o quê? Ela vai ler o meu código, ver como que está funcionando a minha API, tipo esses detalhes que eu vi aqui em cima, que eu falei para você aqui em cima. Ela vai ver como está e ela vai criar literalmente um documento que mostra para qualquer pessoa que queira utilizar a sua API que você está criando, por exemplo, o que é que ela tem disponível. Então, ó, nessa API aqui, você consegue pegar a lista de usuários. Como é que pega? Requisição GET, fazendo X, fazendo Y, mandando X coisa. Eu consigo pegar informações de um usuário, eu consigo criar um usuário, criar um produto, eu consigo alterar informações de algum produto, de algum usuário. Como é que eu faço isso? Então, basicamente, uma documentação de uma API, é um documento, ele vai descrever, literalmente, tudo que sua API consegue fazer e como que faz, tá? Então, listar usuários, deletar usuários, criar usuários, alterar usuários, produtos, enfim, tudo que sua API conseguir fazer, eu vou ter nesse documento. Eu tenho que ter nesse documento. Por quê? Vamos supor que você cria uma API, você não cria nenhuma documentação para essa API e você coloca ela no ar. Como que alguém vai saber o que é que sua API consegue fazer? Sabe? Então, às vezes vão ter recursos que você criou que são geniais, que vão ajudar o cara que está usando essa API para conectar, enfim, dois sistemas, por exemplo, e ele não sabe que existe aquele recurso. Então, uma documentação serve justamente para isso, tá? Então, eu tenho essas duas ferramentas que são as mais utilizadas hoje em dia, OpenAPI e Swagger, tá? Que basicamente você insere dentro da sua API, faz algumas mínimas configurações e ela vai criar um documento para você, literalmente. Às vezes é uma página bonitona, inclusive. Os dois criam páginas lindas. E você vai ter o descritivo de como sua API funciona. Isso é extremamente útil, tá? E você, como júnior, precisa saber fazer isso aqui, tá? Vamos falar agora sobre esses dois carinhas. Isso aqui é um assunto um pouco mais técnico, né? Mas ainda assim, muito básico para a gente lidar, tá? Vamos começar por rate limit, porque idempotência eu quero explicar algumas coisinhas visualmente, tá? E também não é nada de outra coisa de outro mundo. Mas rate limit basicamente é o seguinte: eu vou controlar a repetição das requisições que acontecem. Então, tipo assim, eu posso controlar a quantidade de requisições. Então, sei lá, para você pegar a lista de usuários, você só consegue pegar ela 100 vezes por hora, ou 100 vezes por dia, ou 100 vezes no total. Então, eu tenho que estar logado e você tem 100 consultas para fazer a minha API. Então, o rate limit é um recurso, tá? Que você consegue, eu falo o conceito. Para aplicar esse conceito, existem N formas, N ferramentas, dependendo da tecnologia, da linguagem que você está usando, vai ser diferente, mas o conceito é o mesmo. E basicamente eu vou limitar a quantidade de vezes que alguém consegue fazer ou uma ação ou qualquer ação dentro do meu sistema, tá? Então, ó, vou implementar um rate limit no login. Significa o quê? Que o cara não consegue ficar logando o tempo inteiro. E aí vai depender da sua API, você vai fazer a limitação que você quiser, como você quiser, tá? Mas rate limit basicamente é uma contagem que você tem de limitação que você vai dar para o usuário que está usando a sua API. Tudo bem? Às vezes está associada com algum tipo de crédito que você tem. Então, sei lá, você paga, hoje em dia, nos modelos LLM, né, tem muito esse tipo de limitação. Então, você paga
X créditos, por exemplo, para usar naquela sua API, e você tem direito a 100 requisições, 200 requisições, enfim. E aí você faz lá, chegou na 99, deu a 100, deu a 101, o seu sistema vai bloquear a sua API, né? Se você está desenvolvendo, você vai fazer esse processo. Se você está usando, você vai saber quando acontece esse processo. Ela basicamente vai pausar, ela vai impedir que aquela ação seja feita. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de rate limit. Você, enquanto programador júnior, por exemplo, está criando sua API, você, como eu falei, são recursos que não são o básico do básico mais, mas são legais que um júnior consiga fazer. Então, se você consegue implementar um rate limit nas APIs que você está criando, não precisa ser um rate limit complexo, um simplesão, tipo quantidade de requisições que alguém pode fazer por hora, ou enfim, tá? É legal que você saiba fazer isso aqui, tá? E aí vamos falar sobre idempotência também, que é algo simples, mas que é importante que você faz, principalmente em alguns casos, tá? Então vamos lá. Supondo que eu estou criando um usuário novo. Então, vou lá fazer minha requisição. Então, criar usuário. E aí, nessa requisição, eu mando, por exemplo, os dados do meu usuário. Então, vou mandar lá, nome, Boniek, a idade, 90. E aí, mandei as informações para criar um usuário novo. Requisição, qual é a requisição? Post, certo? Eu estou criando um usuário, requisição, post. Ok. E aí, o meu servidor, vou botar aqui o servidor, vou botar só caixinha, vou botar embaixo da minha webcam. Então, aqui. O servidor, ele basicamente vai colocar aqui a resposta. Na verdade, a resposta não, ele vai receber os dados, né, para, enfim, fazer meu processo. Ele vai receber os dados. Fiz uma requisição. Vim lá, fiz uma requisição, peguei as informações, mandei para esse cara, ele vai, cria o usuário, devolve para mim o quê? 201, o usuário criado, né? E ele geralmente me devolve aqui o ID desse usuário que foi criado. Então, vamos botar aqui, sei lá, o ID 111. Então, tá aqui a resposta, vou botar em uma linha só, que ele me devolveu aqui, dizendo que eu criei um usuário novo. E se o usuário, quando está usando lá o seu sistema, por exemplo, clicou no botão criar, no botão salvar, no botão criar usuário, sei lá, mais de uma vez. Então, tipo assim, o cara tá com a internet meio lenta, tá sem paciência, brigou com a mulher, ele vai lá e aperta um monte de vezes. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de você fazer uma, duas, três ou infinitas requisições a esse mesmo cara para ele criar o mesmo usuário. Concorda comigo? Então, o que é que vai acontecer na prática? Eu vou ter aqui um 201 para criar um usuário, aí ele vai me devolver 111. Depois eu vou ter um outro que fez várias requisições, certo? Eu vou ter um outro aqui que devolve um 112. Depois eu vou ter um outro aqui que devolve um 113. O mesmo usuário. Ou seja, o cara clicou várias vezes, ele criou vários usuários. Tá? Isso em sistema financeiro é importante, né? Porque o cara tá na tela de pagamento, por exemplo. O cara clicou para finalizar o pagamento. E aí, se ele clicar várias vezes, eu vou fazer várias requisições. Né? Geralmente, se você não bloqueia de alguma forma, vai acontecer isso aqui, ou pode acontecer isso. O que é que você tem que fazer? Você tem que evitar com que isso aqui aconteça. Concorda? Então, tem algumas formas, tem N formas de você fazer isso, tudo bem? Uma das formas que você tem para fazer isso e aí essa aula não é sobre idempotência, eu estou só dando uma visão geral para você entender que é um assunto que você, enquanto júnior, precisa saber quando você está criando suas APIs, por exemplo, tá? Para você evitar que isso aqui aconteça, uma das formas que você tem para fazer é o seguinte: você vai criar o que a gente chama de chave de idempotência. Que é o quê? É algo que vai caracterizar aquela requisição específica. Então, por exemplo, eu posso criar uma chave manualmente, tá? Que ela vai ter o nome do usuário, ela vai ter a idade do usuário, ela vai ter, sei lá, o dia que eu estou fazendo aquela requisição, ou então o dia e a hora, ou melhor ainda, né?
Não, o timestamp não, mas o dia e a hora que eu estou fazendo aquela requisição. Então, isso daqui vai me gerar um hash, né? Um stringzinho, literalmente, né? Então, tipo assim, Boniek 90, 10 e a hora, que horas são agora? 11 horas. Então, tipo, algo similar a isso daqui. E aí eu mando isso, eu mando não, né? Quando eu mandar, o banco de dados vai gerar essa chavezinha aqui. Então, vai gerar isso daqui. Ou seja, quando ele cria o usuário, que é aqui, cria o usuário, ele vem... não tem como ter uma setinha com dobra, né? Mas tudo bem. Ele vai criar aqui, criou esse usuário. Junto lá, no próprio banco de dados, às vezes, ele vai criar essa referência aqui, certo? De forma que, se eu fizer 3 requisições, ou 5, ou 1000 requisições, ele recebeu os dados. A primeira coisa que ele faz, antes de criar o usuário, ele cria essa chave de idempotência. Ou seja, usando partes dos dados que foram enviados, geralmente associado com alguma hora, né, com algum tempo, né, alguma linha de tempo, ele gera essa chave, ó. Gerou aqui Boniek 90, 10, 11. Perfeito. Verifica aí no banco de dados se já existe, por exemplo, um usuário criado que foi usar essa chave aqui de idempotência. Então ele vem, verifica, foi criado já. Então quer dizer que o cara clicou mais de uma vez. O que vai acontecer? Não vai ter, ele não vai criar o usuário, ele vai só devolver esse usuário. Então, ó, tá aqui, ó, foi o usuário 111, por exemplo, que foi criado. Certo? Isso é uma das formas que você tem como fazer isso daqui. O conceito de idempotência basicamente é você criar algum tipo de chave que ela pode ser criada e enviada para um pagamento. Geralmente faz isso, né? Que a gente cria uma seção de pagamento. E aí, eu criando essa seção de pagamento, ela vai ter uma chave de identificação. Isso é feito antes de começar o pagamento, por exemplo. Tá? Então, vai ter a chave aqui que ela vai ser enviada. E aí, quero finalizar minha compra. Eu envio essa seção, eu envio essa chave junto dos meus dados de cartão ou de qualquer que seja a coisa que eu estou fazendo. Legal? Então, fiz esse envio a chave. Se eu enviar novamente, ele já vai ver. Já foi usada essa chave aqui. Então, quer dizer que o cara já fez o pagamento. Eu não vou fazer de novo. Então, não vai gerar registro duplicado, por exemplo. Essa é uma outra forma de eu trabalhar com idempotência, por exemplo. Um detalhe legal. Aqui em cima, requisições, por exemplo, put. Put é uma requisição que eu faço o quê? Eu altero um recurso. Isso significa o quê? Vamos supor que eu queira alterar o nome de um usuário. Eu vou fazer uma requisição para algo, por exemplo, isso daqui, né? API, /user, /123, por exemplo, e eu quero alterar o nome desse cara. Se eu fizer várias requisições put para alterar o put ou patch, enfim, para alterar aquele dado daquele cara, isso vai duplicar registros? Não. Isso vai gerar alguma ação que pode ocorrer algum problema? Geralmente não, certo? Então, se eu fizer 1000 requisições mandando os mesmos dados, tipo, o cara clicou 1000 vezes, né, lá, ele vai fazer 1000 requisições, todas elas vão trocar o nome do cara para Pedro, por exemplo, e pronto. O resultado é que vai ser Pedro o nome do cara, certo? Então, às vezes, requisições put e patch, dependendo de como você faça, elas já têm idempotência, como elas estão identificando um item específico e alterando coisas naquele item, elas geralmente já têm idempotência. O próprio funcionamento do recurso já tem idempotência, você não precisa se preocupar. Mas outros itens, quando necessário, nem toda requisição é necessário você ter isso daqui, tá? Mas algumas que podem, principalmente requisições post, que podem gerar algum tipo de duplicação se o cara mandar a requisição mais de uma vez, né? É bom que você use esse tipo de recurso. Ou criando uma chave, essa chave é criada no servidor, ou criando uma sessão, ela é criada no servidor e ela é mandada para o sistema A. Pode ser um front-end, por exemplo, que está utilizando aquele sistema, certo? Então, perfeito, lindo. Trabalhamos aqui com as principais coisas, né, que um júnior precisa saber sobre criação de APIs. Sabendo isso daqui, você consegue criar APIs muito acima da média. Infelizmente, muita gente cria APIs que não tem metade das coisas, ou que não seguem, melhor dizendo, né? Metade das coisas que a gente falou aqui. Perfeito? Quando isso aqui tudo, eu estou falando sobre APIs REST. Se você está trabalhando com, por exemplo, GraphQL,
todas as requisições de GraphQL vão usar o método POST, até as que vão pegar informações. Já é uma outra dinâmica. Mas o REST geralmente segue essa receitinha, sabendo esses detalhes dessa receita, sabendo fazer a sua API, criar a sua API, utilizando esses detalhes dessa receita, você já está à frente, principalmente sendo júnior, você já está à frente de 90%, talvez mais, dos júniors. E você consegue criar um negócio com qualidade de fato. Perfeito? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque temos vídeos o tempo inteiro. Eu vou postar cada vez mais vídeos mais técnicos, explicando esses detalhes assim, na teoria, na prática, enfim. Então, se inscreve, deixa um comentário aqui sobre quais assuntos que você quer que eu explique, quer sejam assuntos básicos, quer sejam assuntos avançados, não importa. Põe aqui nos comentários se você gostou e o que é que você quer que a gente traga nos próximos vídeos. Beleza? Então, valeu, falou e tchau!